é Rovena, sou estudante de Ciência Política e bolsista de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa COPOL, Estado, Grupos Econômicos e Políticas Públicas, sob orientação do professor João Roberto Lopes Pinto. O tema da minha pesquisa é o saneamento e a urgência de se afirmar os serviços públicos. No Brasil, assim como em outros países, serviços públicos prestados pelo setor privado têm tido um caráter questionável. Isso para se dizer o mínimo. Nosso país hoje é vice-líder mundial de reestatizações do saneamento básico. Apesar disso, no Rio de Janeiro, a Companhia Estadual Fluminense de Águas e Esgoto foi leiloada para consórcios privados. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a SEDAI e a dimensão nacional do saneamento ambiental, assim como as transgressões cometidas pelo setor privado e, por fim, a vitalidade da defesa do serviço público de qualidade. Não por acaso, realizado em abril deste ano, o leilão da SEDAI foi a maior privatização do governo Bolsonaro, a qual tem diversas evidências de fraude. Redentor, Aegea e Iguá, consórcios que participaram do leilão, detêm entre seus controladores as mesmas instituições financeiras: o Fundo de Pensão Canadense, o Fundo Soberano de Singapura e o Itaú. A Aegea, por sua vez, apoderou-se dos blocos 1 e 4 e a Iguá, o bloco 2. Já o bloco 3, por ser maior e assistir a uma população mais empobrecida, não houveram interessados. Posto isso, é evidente que não houve uma disputa real, pois as empresas podem até não terem a mesma sigla, porém têm os mesmos proprietários. No que diz respeito ao Itaú, o banco apossou-se de 10% da Aegea na quantia de 1,3 bilhões de reais, coincidentemente apenas 3 dias antes do leilão, exatamente na mesma data que o ministro Luiz Fux, do STF, deliberou de forma autocrática a suspensão antecipada de qualquer decisão judicial que se apresentasse a lesar o leilão. Já o autor da modelagem de privatização da SEDAI, o BNDES, detém 11% da Iguá, evidenciando um cenário de conflito de interesse e expondo indícios de informações privilegiadas pela Iguá. Também estiveram presentes a BRK e Águas do Brasil, a partir do consórcio Rio Mais. Em conjunto com a Iguá e a Aegea, dominam mais de 80% do mercado. Este fato indica um forte sinal de cartelização do mercado nacional, dado que, nas outras 2 privatizações do setor, no Espírito Santo e Alagoas, as vencedoras foram a Aegea e a BRK. No caso do Bloco 3, o qual engloba a Zona Oeste, por não ter interessados, manteve-se sob o domínio da SEDAI. Entretanto, já existem operações para transformar esse bloco mais convidativo financeiramente, com a incorporação de novos municípios do interior, dado que as Águas do Brasil e a BRK já controlam parte do saneamento daquela região. Ao que parece, elas somente esperam um remanejamento do bloco para deter seu gerenciamento. O atual governador Cláudio Castro, em agosto desse ano, assinou o contrato de concessão da SEDAI com a Aegea. Porém, neste mesmo mês, coincidentemente, a mesma Aegea, gerenciadora das Águas Manaus, vem sendo contestada pela prefeitura do município por não estar perto, ou seja, estar muito longe do que seria a universalização do acesso ao saneamento. Marco referencial do contrato. É preciso dizer que sim, não basta reivindicar a SEDAI como ela se encontra hoje. É preciso que a companhia seja reformada, que funcione de maneira transparente,
revendo contratos com as prefeituras e que se reformule a atual agência reguladora, a fim de que a mesma funcione de fato. É importante também que a SEDAI tenha seu quadro funcional recomposto e, sobretudo, conte com a participação popular, pois é esta que pode assegurar o caráter público da empresa. O novo marco regulatório de saneamento, regulamentado em dezembro do ano passado, extinguiu o mecanismo de subsídio cruzado, através do qual os municípios de menor arrecadação recebem contribuição para a conclusão de metas de saneamento básico pelos municípios de maior arrecadação. As empresas estaduais de água e esgoto, então, estão sendo desorganizadas, sendo que, dentre estas, diversas já foram extremamente sucateadas. O poder municipal perde integralmente sua autonomia para decidir o formato da prestação de serviços e, mesmo sendo o titular dos serviços, estará obrigado a abrir licitação para concessão, propiciando dessa forma as privatizações. É notório que a iniciativa privada será mais propensa a fechar licitações com os municípios onde já se tem uma infraestrutura de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, pois terá mais lucro com uma população a qual tenha mais condições de pagar pelo serviço. Ou seja, nesse processo é óbvio que os municípios mais empobrecidos serão gravemente afetados, como em diversas privatizações que já aconteceram pelo país, tal qual as experiências no Mato Grosso, no Tocantins e no Amazonas. A conclusão será a persistência da degradação do setor sanitário e, por conseguinte, da saúde pública. É preciso afirmar o quanto as privatizações de saneamento no Brasil não deram certo. Segundo a pesquisa Quem são os proprietários do saneamento no Brasil, realizada pelo Instituto Mais Democracia, o mercado privado do saneamento é categoricamente centralizado por instituições financeiras a quais colocam um lucro acima da qualidade do serviço prestado. No Tocantins, a iniciativa privada não teve capacidade de alcançar progressos significativos em 17 anos de gestão. Na área atendida pela concessionária privada, somente 32% da população foi coberta por esgoto tratado. O setor privado tem domínio da Saneatins desde 2012, que simplesmente negligenciou o atendimento aos municípios mais pobres do estado. Isso desencadeou em uma onda de remunicipalizações. Foram 77 municípios que não aceitaram mais a péssima qualidade do serviço prestado pelo setor privado. Devido à má gestão de empresas privadas, o índice de remunicipalização vem aumentando ao longo dos anos. São cerca de 835 casos estudados em todo o mundo. As motivações para tal mudança são diversas. Contudo, todas têm como objetivo a melhoria dos serviços públicos, redução de taxas abusivas, participação da comunidade civil e a transparência da gestão. Dentre os 267 casos de remunicipalização da água, o relatório Reclaiming Public Services: How Citizens are Turning Back Privatization aponta que a França, Estados Unidos e Espanha, respectivamente, com 106, 61 e 27 experiências de desprivatização, são os pioneiros em trazer o poder público de volta ao controle do fornecimento de água. O saneamento não pode ser entregue à iniciativa privada se o intuito é que, de fato, ele se universalize. Não existem exemplos de privatizações desse serviço em que houveram melhorias para a população. Apenas o contrário. Se o objetivo for, de fato, a universalização do saneamento em nosso país, não podemos deixar esse serviço na mão da iniciativa privada. Não existem experiências comprovadas de privatização desse serviço, as quais foram benéficas para a sociedade civil. Com a pandemia, o direito humano ao saneamento assume a sua centralidade como condição mais elementar da cidadania. Portanto, é essencial que reivindiquemos a reestatização do saneamento no Brasil, assim como a construção de um programa técnico e popular de gestão do serviço público.